O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único denunciado a acompanhar presencialmente a sessão. Ele estava acompanhado de advogados e políticos apoiadores. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, começou os trabalhos por volta de 9h40 da manhã. Como prevê o regimento interno do Supremo, a sessão foi iniciada com a leitura do relatório pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Ele explicou a responsabilidade do chamado núcleo crucial do golpe. Diz a Procuradoria-Geral da República: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. O relatório aponta que desse grupo partiram as principais decisões e ações trazidas na denúncia da Procuradoria-Geral da República, inclusive no planejamento do assassinato de ministros do Supremo e do presidente eleito, e os atos de destruição das sedes dos três poderes. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes detalhou ponto a ponto todos os procedimentos adotados em relação aos denunciados. Além de notificar os 8 acusados pela PGR, o relator disse que retirou o sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid e disponibilizou gravações e documentos antes de os advogados apresentarem defesa prévia. A medida, segundo Moraes, foi tomada mesmo com a legislação prevendo que o acesso ao acordo seja liberado apenas após o recebimento da denúncia. A leitura da denúncia da PGR durou 30 minutos. O procurador-geral, Paulo Gonet, apresentou todos os fatos apurados na investigação, inclusive a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid. Todos os fatos referidos pelo colaborador e utilizados na denúncia estão confirmados por outros elementos de convicção, o que afasta a perspectiva de acusação baseada exclusivamente na palavra do colaborador. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. A denúncia traz ainda evidências de que o grupo se articulava para disseminar notícias falsas sobre a credibilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Além disso, a suposta organização criminosa se mobilizava em apoio aos acampamentos que pediam intervenção militar no país. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização criminosa sempre incentivou e apoiou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Ainda de acordo com a PGR, foram encontradas minutas que formalizavam atos de quebra da ordem constitucional. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial.
As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Por fim, Paulo Gonet reforçou a tese de que, mesmo que não tenha sido concretizada, a tentativa de golpe de Estado deve ser punida. A tentativa, até porque como é evidente, golpes que se consumam não geram punição dos vitoriosos, essa tentativa é fato punível, descrito em lei. Depois da sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, os advogados dos acusados apresentaram os argumentos de defesa. Cada representante